Professor de história falando sobre religião, que coisa inusitada. Me sinto dando aula de ensino religioso. Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você decide. No universo de A Casa do Dragão e A Guerra dos Tronos, as religiões podem até não ser protagonistas, mas, sem qualquer dúvida, são parte essencial da trama, muitas vezes sendo parte da mola que impulsiona a história. Como esquecer de quando a Cersei Lannister começou a se aliar com alguns sacerdotes mais ferrenhos da fé dos Sete, só para caçar a Marjorie e acabar explodindo o alto septo da fé. Ou quando a Alicent e o Otto Hightower começaram a cuidar do reino no lugar de um Viserys cada vez mais decrépito, e as tapeçarias com cenas de orgia foram substituídas com tapeçarias com temas religiosos. Até os símbolos Targaryen foram substituídos pela estrela de 7 pontas da fé dos Sete. Mas afinal de contas, você conhece a fé dos Sete? Sabe da sua origem, como ela cresceu para se tornar dominante no continente de Westeros? Não faço ideia. Hoje eu vou te contar todos os detalhes da fé e a sua história. Vem comigo! Se a acusada não estiver aqui, ela será julgada mesmo assim. E já para tirar da frente essa parte, eu já peço para você dar aquele seu like, que é o melhor jeito de apoiar o conteúdo, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá e, claro, me ajudar a trazer mais e mais vídeos para o canal. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar do canal, então bora se inscrever, ativa o sino das notificações, assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. E se quiser ajudar mais ainda o canal, você pode se tornar um membro, ter acesso a vídeos antecipados e outras cositas mais. Ou então, manda o valeu. Quando você manda o valeu aqui embaixo, é só clicar aqui, você manda uma contribuição de qualquer valor, você está mostrando para o YouTube que esse vídeo vale mais do que um like, então ele vai mandar para muita gente mesmo. Isso ajuda pra caramba. Muito mais o engajamento do que até o valor que você vai mandar. Apesar de que o valor também é muito bom. Valeu galera, muito obrigado. Sem mais enrolação, vamos falar sobre a fé dos Sete. No continente de Westeros existem 3 religiões majoritárias. São elas a fé nos deuses antigos da floresta, representado pelo culto às árvores coração, aquelas árvores com rosto, como a que temos em Winterfell. A religião do deus afogado, professada na região das Ilhas de Ferro, lar dos Greyjoy. E a religião com maior número de fiéis, com maior força no sul do continente, a fé dos Sete. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos explicando os deuses antigos e os deus afogado. É só comentar aqui embaixo com a hashtag Deus Afogado ou hashtag Deuses Antigos. Vale destacar que essas religiões são apenas as que estão presentes em Westeros. Se a gente for falar de Essos e das Ilhas do Verão, a lista fica muito maior. No entanto, nem sempre a fé dos Sete foi a mais comum na região do continente. É mesmo, é? Então bora para a aula de história. Há cerca de 6.000 anos antes dos eventos de A Casa do Dragão, muito antes da conquista de Aegon I, a região que conhecemos como Westeros era habitada pelos Filhos da Floresta e os primeiros homens. Eu expliquei essa história nesse vídeo aqui onde eu conto a história de Westeros, são 12.000 anos em um único vídeo. Bom, esses povos viviam pela religião dos deuses antigos da floresta, espíritos protetores que habitavam rochas, árvores e riachos. Essa é uma religião que se conecta muito ao paganismo rural, pré-capitalista que tínhamos aqui no nosso mundo conhecido, onde os humanos viviam de forma harmônica com a natureza, muito parecido com o druidismo. Do outro lado do Mar Estreito, na região de Essos, os Ândalos já avançavam mais em termos de tecnologia, principalmente pelo seu contato com os Valyrianos. Já contei a história de Valíria também, tá no card. Eles eram capazes de dominar a metalurgia com armas de aço. E lá, o povo ândalo teve a manifestação do deus dos Sete, uma divindade com 7 faces que eu vou explicar já já o que significa cada uma dessas faces. Mais tarde, os ândalos então navegaram para o oeste por causa das invasões valirianas e deram início à invasão em Westeros, dando início ao que a gente chama de primeira conquista do continente. Para isso, eles foram conquistando os primeiros homens que já viviam lá e mataram o que restava dos Filhos da Floresta, já que a magia dos filhos era uma verdadeira abominação diante da sua fé. Os únicos que não caíram diante dos invasores foram o Reino do Norte, que, como já sabemos, deu muito problema até mesmo para a conquista de Aegon Targaryen, que inclusive é um dos que você pode votar para decidir qual vai vir em vídeo no canal. A gente tem lá a Elaida, o Padanfain, que é da Roda do Tempo, e nós temos o Daemon e o Aegon Conquistador das Crônicas de Gelo e Fogo. Dá um pulo lá na nossa aba comunidade e vota. Por sinal, a última vez que eu vi, o Aegon estava vencendo. A fé se manteve extremamente forte e presente, sendo um dos maiores poderes dos reinos.
a fé tinha o direito de realizar inquéritos, julgamentos e até mesmo dispensar a necessidade de juízes. A fé era tão forte que era capaz de julgar todas as camadas da sociedade, inclusive reis e rainhas. Tudo mudou, no entanto, após a conquista. As histórias contam que, quando o Alto Septão da época soube que Aegon, o Conquistador, havia chegado a Westeros, ele se trancou no Septo Estrelado durante 7 dias e 7 noites, na busca de orientações divinas. E deu para notar que 7 é o número cabalístico dessa religião. A velha, uma das faces do 7, lhe revelou que, se ele resistisse a Aegon, a Torre Alta, a Cidadela e o Septo Estrelado seriam queimados. Por isso, o Lord Manfred Hightower então abriu as portas e recebeu Aegon, que foi ungido no Septo Estrelado, dando início ao costume de que o Alto Septão sempre abençoa cada novo rei. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas quando Aegon unificou os 7 reinos, a casa Targaryen tomou esses poderes da fé dos 7, que mesmo sendo ainda predominante, acabou perdendo parte da sua influência. E isso também foi minado no decorrer do reinado dos Targaryen, a exemplo da fé militante, que era o braço militar da fé dos 7 antes da conquista, e durou ainda um período depois que os Targaryen já estavam no poder. Isso dá pano pra manga. Então agora vamos entrar nos detalhes da fé dos 7, a começar pelas 7 faces do Deus. São elas o pai, a mãe, o guerreiro, a donzela, o ferreiro, a velha e o estranho. Cada um deles tem uma série de características e representa coisas distintas. O pai representa o julgamento. A sua imagem mostra um homem carregando uma balança e é cultuado por todos aqueles que buscam justiça, além de ajudar a defender alguém em batalha, por exemplo. A mãe, que representa a maternidade e a piedade. Todos que buscam compaixão, misericórdia divina ou o conforto recorrem à mãe. E o mesmo vale para mulheres que desejam engravidar ou que estão grávidas. O guerreiro, ele representa a força e a proteção. É o principal cultuado por todos aqueles que professam a fé e buscam proteção contra inimigos da fé. Ele também é lembrado antes das batalhas e para ajudar a todos que morreram em guerras. O guerreiro também é requisitado por meio de frases como que o guerreiro te defenda ou que o guerreiro dê a força ao seu braço da espada. A donzela, essa representa a beleza e a inocência. É requisitada para manter jovens em segurança, também recebendo orações de mulheres que estão em busca de casamento. As mulheres também têm o costume de pedir perdão à donzela por ter usado o sexo como ferramenta de persuasão. O ferreiro representa a capacidade de consertar tudo que está quebrado. As pessoas são ensinadas a orar ao ferreiro em busca de força e proteção, sendo que ele também é requisitado quando marinheiros vão dar início às viagens com seus novos barcos. A velha, que representa a sabedoria, ela é representada sempre carregando uma lanterna, pois seu conhecimento ajuda a todos aqueles que buscam orientações e a resolução de problemas. E por fim, o estranho, que representa a morte e tudo aquilo que é desconhecido. É muito comum que ele seja lembrado cotidianamente por ser uma espécie de mau agouro, por ser uma divindade desconhecida. O estranho é uma figura encapuzada, que não sabemos se é um homem ou se é mulher. Ele é constantemente lembrado pelos errantes e ajuda a conduzir aqueles que faleceram para o outro mundo. E pessoal, as 7 faces do Deus são 7 faces de um único Deus. Eles cultuam um Deus que tem 7 faces, não são 7 deuses. Ah, agora eu entendi! Para a fé dos 7, a morte é uma passagem para 7 céus e 7 infernos. E você vai para um deles, a depender das suas ações em vida. Para a fé, todos os pecados podem ser perdoados, e crimes devem ser punidos em vida. Para contribuir com essa história, os septãos e septas sempre contam de um pós-vida em uma terra doce e distante, onde homens e mulheres podem festejar, amar e sorrir até o fim dos dias nos salões dourados do Pai. E bora falar sobre a organização da fé, que é composta por um alto septão, septões e septas, e as irmãs silenciosas. A fé tem várias camadas, sendo essas 3 as mais altas. O alto septão é o mais próximo do que a gente pode chamar de o Papa, né? Considerando a Igreja Católica. Trata-se de uma figura de alto poder dentro da hierarquia da fé dos 7 e ele reside no septo de Baelor, em Porto Real. E ele abdica do seu nome de nascença, afinal, como avatar dos deuses, ele não precisa de um nome comum. Os septões e as septas são a camada seguinte na hierarquia. Eles realizam votos de obedecer à fé e servir a cada aspecto dos 7. Os septões podem ser juramentados a uma face do Deus e costumam ficar responsáveis por conduzir liturgias e adorações, como padres.
Já as septas são normalmente destacadas para servir em fortalezas e castelos da nobreza, em cargos como tutoras e governantas. Temos ainda os septãos errantes, uma parte desse clero que viaja entre aldeias e cidades e muitas vezes é quem realiza casamentos e outros serviços sagrados em aldeias muito pequenas, principalmente para a plebe. Nessa hierarquia da fé dos sete temos as Irmãs Silenciosas, uma ordem de mulheres devotas do estranho. Elas realizam voto de silêncio e castidade e se ocupam principalmente de preparar funerais e embalsamar corpos, algo que é um tabu dentro da fé dos sete. Tocar em um morto é visto como algo de mau agouro, por isso as únicas que podem fazer isso são as Irmãs Silenciosas. Além dessas três hierarquias principais, temos os Santos Irmãos e as Santas Irmãs e os Irmãos Mendicantes. Ambos são uma camada mais baixa, sendo que os Santos Irmãos e as Santas Irmãs são ligados a votos de humildade e serviço ao povo mais pobre. Além disso, os Irmãos Mendicantes viajam pelo continente como um ato de penitência. Por fim, lembra que eu falei sobre a fé militante? Esse é um lado da fé dos sete que foi declarado ilegal pelo rei Maegor I e posteriormente dissolvido durante o reinado de Jaehaerys I, aquele que a gente vê no comecinho da Casa do Dragão, conhecido como o Conciliador ou o Velho. Esse era o lado militar da fé, que tinha a ordem de cavaleiros juramentados e outra de homens comuns, que se iniciavam para defender a fé. O papel da fé militante era muito similar à ordem dos templários que tivemos em nosso mundo. E na série A Guerra dos Tronos, nós vamos ver a Cersei permitindo que a fé militante retornasse. Agora, para encerrar o vídeo, vamos de curiosidades? Bora! Como você já deve ter percebido, o George R.R. Martin baseou a fé dos sete na Igreja Católica do período medieval. Tanto que a própria ideia de um Deus com 7 aspectos se baseia na ideia dos 3 aspectos do Deus que conhecemos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mesmo princípio se aplica em outros aspectos, como o Alto Septão sendo uma referência ao Papa e a fé militante aos Templários. Além disso, é válido ressaltar que os mestres não são parte da fé dos sete. Os mestres são uma ordem de estudiosos que não se liga diretamente a nenhuma fé. E hoje eu cumpri meu 3º turno como professor aqui, hein? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A fé dos sete é um aspecto muito interessante do mundo de Gelo e Fogo, sendo algo que merece destaque justamente por aprofundar de forma tão interessante a construção desse mundo. Mas e aí, você tem curiosidade para conhecer mais sobre os deuses antigos da floresta, o deus afogado ou as religiões de Esso, quem sabe o deus vermelho? Comenta aqui embaixo e para não perder nada, você já sabe, né? Se inscreve no canal, considere se tornar um membro, manda um valeu para apoiar tanto o vídeo quanto o canal e me siga no Instagram, @nerd.sor. Também estamos no TikTok agora, @nerdsor, para acompanhar lá enquetes e vídeos que eu trago de conteúdo extra, ok? Tem muita coisa lá, não vai perder nenhum vídeo, certo? Um forte abraço e se cuide.